Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 9 de junho de 2020, hoje é uma terça-feira e hoje vamos ler o provérbio de número 9, que fala sobre a sabedoria. A sabedoria é a falta de juízo. A sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: Entre, gente tola. E disse às pessoas sem juízo: Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia de tolos, deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina uma pessoa sábia a tornar mais sábia ainda, e tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entre, gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa. O pão furtado é mais saboroso, mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Amém? Aqui, se a gente pega o provérbio 9, o versículo 10 diz assim: Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Ou seja, para temer a Deus, você deve começar a ler o livro sagrado, a leitura da Bíblia. Então, quando você passa a ler a Bíblia, você passa a adquirir conhecimento. Aqui é bem explicativo, sempre eu falo que quando a gente lê a Bíblia, a gente passa a ter conhecimento e que a sabedoria é dada por Deus. Então aqui explica, olha só, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então a gente deve ler a Bíblia e aí Deus vai revelando as coisas e vai nos instruindo, nos capacitando e vai nos dando sabedoria. Mas eu não vejo como uma pessoa pode ser sábio sem a leitura da palavra de Deus. Deus pode revelar algumas coisas para algumas pessoas em algumas situações. Mas se você quer ser sábio e ter um processo contínuo com Deus, você tem que ler a Bíblia. Senão não tem como, porque a Bíblia, ela te dá todas as coordenações. Por exemplo, a pessoa vai consertar um carro, vai montar um carro. Então, algumas partes até, de repente, do carro, a colocar a roda, colocar o pneu, até você sabe. Mas você não sabe o processo da montagem do motor, dos bancos, da direção, da parte elétrica. Então, para ser sábio, ou seja, ser completo realmente, é preciso primeiro temer a Deus. Não quer dizer que Deus de vez em quando não use umas pessoas para alguma sabedoria, em alguns momentos necessários. Mas se você quiser ter um processo contínuo, você tem que ler diariamente a Bíblia. Isso é um fato, é uma realidade. E a leitura de manhã é a melhor que tem. Então, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Daí você consegue construir o carro do início ao final. A pintura, você consegue fazer, porque aí você tem todas as coordenações completas. É um professor, por exemplo, de uma escola, ele durante o ano ele vai lecionar. Então, se ele é um professor que tem todas as matérias, geografia, história, então ele tem que dominar tudo, né? Então todo dia ele tem que se instruir naquela sua matéria, ele tem que se capacitar para que feche o ano ele consiga fazer lá, transmitir
aquele conhecimento que ele adquiriu nos livros e transmitiu para as crianças. Se ele ficar só no livro de história, então ele vai ensinar apenas história, não haverá geografia, matemática e não haverá português e outras matérias. Então assim, aí você será limitado. Por isso que tem algumas pessoas que elas são limitadas. Deus usa ela apenas um pouco. E tem outras que é muito grande. Por quê? Porque Deus usa o outro grandemente, completo, porque ele busca mais. Ele tem a leitura da palavra de Deus diariamente, ele faz como isso uma rotina, ele é diário. Então ele lê a Bíblia, ele ora todo dia, faz jejum, é obediente. Então Deus usa por completo essa pessoa. Diferente de que Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, em alguns momentos, né? Se você não busca diariamente, Deus pode usar, Deus usa. Deus usa até o ladrão, né? Quando há necessidade, Deus faz o que quer, Ele tem o controle de tudo. Mas se você quer ser sábio, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus é isso. Número 1, leitura da palavra de Deus, a Bíblia. Número 2, oração diariamente. Número 3, de vez em quando você fazer jejum. Número 4, obediência. Então, isso é temer a Deus. E a partir do momento que você faz isso, Deus vai te dando mais e mais e mais. E você vai sendo sábio. E você vai tendo dons. E Deus vai revelando as coisas para ti. E Deus vai falando contigo e vai te instruindo e capacitando. Mas você tem que fazer isso. Você tem que ser temente a Deus. Então, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E aqui diz o seguinte, ó, qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, isso está no 9, qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. A pessoa direita é aquela que faz as coisas corretas, né? Então ela já está sendo direcionada aí por Deus, ela já segue um caminho correto, justo, o caminho de Deus, né? Então, tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Ou seja, ela vai se enchendo de sabedoria, porque ela já é direita, ela já tem as suas ações, as suas atitudes, né, de ser pessoa honesta, né, digna, correta, não mente, não faz coisas erradas, segue o que está na Bíblia. Então, aumenta a sabedoria dela. Então, tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então, vai aumentando os dons. E é maravilhoso, gente. Quanto mais dons você tem, quanto mais Deus te dá, mais é exigido de você. E daí você tem que mais e mais e mais buscar a Deus. E aí você precisa entender uma outra situação, que aí você vai ficando cada vez mais longe deste mundo, né? Você vai vendo que o número de amizade vai diminuindo, as pessoas, né? Você vai perceber muitas mudanças, mas é um processo normal e natural. E você não pode se isolar disso, você tem que amar essas pessoas. Porque essa é a função, você tem que amar, perdoar e ainda salvá-las. É isso que Deus quer fazer, a obra que falamos, né? Então, primeiro você tem que mudar dentro de você, e aí quando isso ocorrer, que é sabedoria, que Deus vai falando com você, aí você passa a ter esse outro lado de espírito e terra, né? Então aí você vai tendo cada vez um distanciamento mais, porque você está ligado mais com Deus. Mas você tem que também amar as pessoas dessa terra, porque você pisa nessa terra. E tem que ter um meio termo, porque senão o pessoal te interna, o pessoal te manda lá para o hospício, porque quando a gente fica ligado com Deus, a gente fica praticamente louco para esta terra. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.